Já está gravando aqui, né? Aí é com vocês. Tá, então já estamos abertos para todo mundo? Estamos abertos. Então, tudo bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, uma satisfação recebê-los aqui nessa manhã, né, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre aquilo que nos interessa. E hoje a gente está recebendo aqui a equipe da Golden, com o Bernardo e também participando conosco o Júnior, que vai estar responsável pela gestão da nossa ferramenta. Eu já queria deixar aqui meus agradecimentos a vocês, meus amigos, que aceitaram esse desafio de virem conversar conosco sobre esse tema importante, né? A gente tem muita expectativa nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, né? É um momento muito difícil que nós estamos vivendo na economia, na história do país, todas essas questões que nós sabemos, e é importante também a gente cuidar desse nosso lado patrimonial. Então, assim, Bernardo, Júnior, muito obrigado em nome da associação por vocês estarem conosco aqui nessa manhã, que nós vamos falar um pouco sobre investimentos, dinheiro e tudo mais. Mas eu também quero agradecer aos colegas, associados, associadas, que estão nos acompanhando nesse momento. A ideia não é ter uma live ou um webinar muito longo. A ideia é a gente ir bem direto aos assuntos, mesmo sabendo que hoje a gente está tendo aí uma reunião também nacional muito importante da CONAMP, do CNPG também, mas a gente está mantendo a nossa atividade, como nós falamos anteriormente, e eu agradeço então que vocês estejam conosco aqui. Então, Bernardo, vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Você que é um cara dedicado já a esse tema há tanto tempo, e eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, falasse um pouco da sua história, né, e falasse um pouco da história da sua empresa, para quem não conhece, né, ter essa situação aí. Bom, primeiro, bom dia a todos, né, que está participando aí da live. Eu acho que é um tema bem propício para a gente abordar nesse momento. O Brasil, historicamente, é um país de juros altos, né, e a gente está vendo isso mudar agora. Então, isso está, de certa forma, forçando, né, estimulando as pessoas a ter uma melhor, né, e buscar profissionais mais especializados da área específica. Bom, falando um pouquinho, né, da minha parte pessoal, assim, eu já estou há 17 anos, desde que eu estava na faculdade, ainda eu sempre estive envolvido com o mercado financeiro. Comecei trabalhando numa gestora em São Paulo, né, em 2004, mais ou menos, e foi ali que me deu a base para conhecer bem o mercado. Eram com sócios que eram recém saídos do Banco Garantia, então é uma escola boa no mercado financeiro, né, que quem conhece a história da Ambev, aquele livro Sonho Grande, então aquilo ali deu uma base, um aprendizado muito grande para tentar ser um bom profissional. E aí, em 2007, quando o mercado começou a ganhar fôlego na parte de bolsa no Brasil, que foi um ano que até a Bolsa de Valores era uma associação e ela veio a ser, de certa forma, transformada numa SA, né, legislações à Bolsa. Tinha uma corretora na época chamada Ativa, ela resolveu montar uma estrutura física aqui em Vitória, né, no Espírito Santo, e aí eu fui contratado na época para tocar esse projeto. Final de 2011, 2012, né, a XP Investimentos é um crescimento muito grande. Na verdade, ela não inventou a roda, né, mas ela simplesmente sempre foi uma empresa de uma capacidade de execução muito acima da média. Então, ela estudou muito, basicamente, o mercado americano, que é um mercado que consistia, né, na sua essência, numa plataforma aberta. Então, o que isso quer dizer? Poxa, através da XP você criava uma conta e você tinha acesso a todos os investimentos do país, de todos os bancos, de todas as instituições financeiras. Enquanto, na época, as corretoras faziam só ações, né, e você ia nos bancos tradicionais, Bradesco, Itaú, eles só te disponibilizavam os produtos da casa, né, que eram CDBs do próprio banco, a previdência do próprio banco, que eram muito limitados. Então, em 2011, eu acabei me juntando à XP, né, e já são
aproximadamente 7 anos. Então, o ano passado, a gente, como XP, abriu capital lá fora. Foi a maior abertura de capital lá fora de toda a empresa brasileira, foi acima de Petrobras, de Vale. Né? A gente foi um momento bem especial. Hoje, a XP, em termos de valor de mercado, ele está até acima de Banco do Brasil e Santander, para vocês terem uma ideia. E a Golden, ela vem nesse caminho paralelo. Né? Então, a Golden é uma empresa que, quando você tem uma empresa de assessoria de investimentos, você tem que ter exclusividade a uma instituição financeira. E a gente sempre teve com a XP. Né? Então, a gente hoje atende aproximadamente 2.000 clientes, né? Ajuda a administrar um valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tá? Nós somos uma equipe aí de aproximadamente 25 pessoas. Tá? E, bom, o nosso propósito, né, é ajudar, né, o brasileiro a investir, né, melhor através de uma cultura de investimentos assim, inovadora. Então, nós tivemos também de virar sócio da XP no final do ano passado, foi um momento bem legal para a gente. E eu acho que esse é um movimento que está só começando. Se você pegar hoje, ainda 90% da população brasileira, a parte de investimento, seja em poupança, aplicações, né, e por aí vai, ela está concentrada nos 4 maiores bancos do Brasil, que é Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, acho que é um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande. Poxa, que nem vocês sabem até melhor que eu, né? Se você precisa ali de resolver uma situação, você vai contratar um advogado ali para te ajudar. Se você tem um problema médico, você escolhe ali o seu médico de confiança. E o mercado financeiro ele não é diferente. As pessoas estão vendo que através de um profissional que só faz isso no mercado, especializado nessa parte de investimentos, é onde ele consegue o resultado. Então, as pessoas têm procurado bastante a gente, né, e a gente tem feito esse trabalho, que ele consiste inicialmente em identificar o perfil da pessoa e, a partir dali, montar a melhor carteira de investimentos, né, customizada, né, para cada pessoa. Porque cada um tem seu perfil de risco, cada um tem seu perfil de liquidez. Né? Então, bom, acho que de introdução seria isso aí, tá, doutor? E fiquem à vontade, eu acho que seria legal a gente fazer até mais um bate-papo mesmo, né? Fica aberto aí, se alguém quiser perguntar. Então, nós estamos 100% à disposição e, mais uma vez, obrigado aí na associação de vocês, uma das mais respeitadas que a gente tem no Estado. Então, para a gente é uma honra estar participando aí, podendo ajudar também nesse tema que é tão importante no momento. Legal, Bernardo. Olha só, os chats, as perguntas já estão sendo enviadas, né? E fiquem à vontade, porque o Júnior vai repassando para a gente aqui. E só não abrimos, assim, vídeo para todo mundo nesse momento, para a gente sentir como é que seria essa primeira conversa. Dependendo, a gente pode estender para outras conversas e deixar a sala ampla e aberta para todo mundo, né? Mas, Bernardo, olha só, me veio aqui a cabeça agora, porque na associação a gente tem colegas em todo momento, né? Assim, sobre esse ciclo de investimentos. E é lógico que a gente tem uma tradição proprietária no Brasil, né? Quando se pensava muito em investimento, vou comprar apartamento, vou comprar fazenda, vou comprar gado, vou comprar... Então, assim, para dar uma sintonizada, eu sei que também já tem colegas avançadíssimos, os caras já querem saber daquele fundo específico, porque tal. Mas só para ajudar a gente a nivelar a conversa aqui, vamos assim, por que investir em mercado de investimentos? Né? Por que a gente procurar esse tipo de produto? Né? E se vale a pena, nesse momento que a gente está com a taxa Selic, né, de 3%, correr atrás desse mercado, que é o mercado que você trabalha. Então, essas duas perguntinhas aí para provocar um início aí. Começou bem, já começou apertando, mas vamos lá, é bom. E outra coisa também, doutor, fica à vontade, você tem meu celular, então se alguém depois quiser, fora o outro bate-papo que a gente venha fazer, mas se quiser passar meu número, o pessoal tirar dúvida, conhecer a empresa, enfim, a gente está 100% à disposição. Só vamos acertar uma coisa, Bernardo. Pedro, Bernardo, Bernardo, Pedro. Tá bom? Tá bom, então fechado. É questão de respeito mesmo. Mas vamos lá. Mas vamos lá.
Bom, a primeira pergunta sua, eu acho que ela veio a calhar, né? Porque é uma coisa que todo mundo está sentindo agora. Se me perguntarem qual foi o maior ensinamento financeiro, tá? Dessa crise, ele tem a ver com a palavra liquidez. Tá? Então, é o que a gente sempre fala, olha, sempre tem mais liquidez do que você acha necessário. Porque quando o momento vem, né, não só para você, se precisar de um pouco mais de dinheiro para acertar suas contas, enfim, mas ele também, quem tem a liquidez nesse momento, né, você pode ter muitas oportunidades. Tá? Então, alguém falou que o áudio está baixo. Não sei se eu vou... Deixa eu só tentar ver se eu consigo aumentar aqui. Bom, pronto. Então, é o seguinte, o mercado financeiro, assim, quando vê uma crise dessa, tá? Não é só o mercado financeiro que sofre, né? O mercado imobiliário sofre, o mercado de revenda de automóvel sofre. A única diferença no mercado financeiro é que a gente tem um aplicativo aqui que a gente tem a cotação, né, em tempo real. Né? Então, mas se você tivesse um aplicativo desse, que tivesse toda hora te dando o preço do seu imóvel, do seu terreno, né, você ia verificar que talvez você estaria até perdendo mais no ativo imobilizado. Sendo que a vantagem do mercado financeiro é que você consegue realizar a sua posição, né, a qualquer momento, né, ou simplesmente trocar de ativos. Então, num momento desse, a liquidez ela é uma das coisas mais importantes que você pode ter, mais até que o retorno de longo prazo. E o mercado financeiro é o único mercado que te proporciona isso. Você pode ter, inclusive, ativos de longo prazo, mas você sempre vai ter um botão de emergência se você precisar resgatar. Às vezes você resgata com ágio, às vezes você resgata com deságio, mas você consegue liberar o seu dinheiro. Então, em relação à sua primeira pergunta, o mercado financeiro é o mercado mais líquido que a gente tem, entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado. E com relação a Selic, a 3%, né, é uma coisa que também lhe gera muita oportunidade, porque o fluxo de mercado, né, para o longo prazo, quando você fala assim, no Brasil, você tem o que está acontecendo primeiro com essa questão da Selic, dos juros. Você tem uma queda esperada muito forte da Selic no curto prazo, então 3% está até alto. Tá? Provavelmente vai fechar em torno de 2%. Né? O Banco Central deve fazer mais 2 cortes de 0,5% até o final do ano. Mas, em compensação, diferentemente de outros países mais desenvolvidos, a taxa de juros para o longo prazo no Brasil ainda é alta. Então, falando de renda fixa, propriamente dita, você consegue aplicar para um título de 4, 5 anos ainda, a perto de 10% ao ano, 9% ao ano. Tá? Então, isso a juros compostos, dando um exemplo, R$100 mil, se você tiver a liquidez para segurar isso, né? Se aplicar numa renda fixa sem risco, basicamente, para 5 anos, você está falando 100 virar 150, 155. É muita coisa. Você pode falar, um apartamento pode dar mais, um terreno pode dar mais, pode, mas a ideia é você ter a diversificação e essa questão da liquidez, como eu falei, você tem sempre o botão de emergência. Tá? Então, isso é uma coisa. Quando você compara, né, com títulos lá de Alemanha, por exemplo, né, de países desenvolvidos, você tem um deságio para aplicar por 10, 20, 30 anos, porque o pessoal acha que com essa questão de concorrência, né, e evolução de tecnologia, a deflação vai ser uma coisa que veio para ficar na sociedade. Eu acabei de ver aqui, apitou um alerta que a inflação no mês passado ficou 0,60 negativo. Tá? Então, você tem muita oportunidade ainda na renda fixa, né, principalmente de longo prazo, e na parte do mercado de ação, que é uma coisa que, naturalmente, né, o fluxo vai caminhar para isso. Tem um amigo meu aqui, não sabia que estava na live aqui, Grande Cafur, né? Cafur? Doutor Flávio Kiss, está me perguntando aqui se qual que ele vai? Perguntando algumas coisas técnicas aqui, mas vou falar rapidinho. Eu sou um cara otimista, tenho Via Varejo na minha carteira e também tenho a empresa de educação, sim. Tá? Esse aí, com certeza, acompanha o Traders Club.
Bernardo, então, para você, já que você tocou no assunto aí de renda fixa, continua no cenário aí, não morreu, então. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades. Assim, estava até comentando com o Júnior antes, semana passada a gente conseguiu comprar títulos de empresas AAA, que a gente chama na Bolsa, né? A IPCA mais 5, líquido de imposto de renda, né? Sendo que a Selic está 3, ou seja, a gente está garantindo 5% mais uma inflação caso ela volte a subir. Né? Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade ainda na renda fixa, mas assim que o mercado der uma estabilizada e assim que o isolamento social, a quarentena começar a acabar de forma gradativa, né, isso aí tende a diminuir esse tipo de oportunidade, porque você ainda está num cenário incerto, então você tem um prêmio ainda, né, que é desses ativos de renda fixa, entendeu? Assim, a gente observando o que caminha, né, nesse nosso mercado, tudo é uma busca por oportunidades, né, Bernardo? Vindo hoje aqui trabalhar, observei que o preço do litro da gasolina saiu de 3,57, 3,58 ontem para 3,80 e pouco hoje. Então, assim, é lógico que tem que fazer uma junção, imagino eu aqui, penso eu, de requisitos para, numa janela de oportunidade, você conseguir concretizar, né, um investimento. Você tem que ter recursos, você tem que ter uma leitura, né, você tem que ter um parceiro para poder fazer isso. Então, você acredita que, assim, a renda fixa, para a aposta atual, né, lógico que sabendo que, saindo desse momento crítico, nós só podemos ter outros investimentos melhores, mas é um cenário. Mas você acha que teria um prazo, assim, dessa renda fixa? 5 anos, 2 anos? Você recomendaria algo assim, Bernardo? Em relação a essa pergunta, né, é sempre bom voltar um pouquinho atrás, né? Você tem o investidor que está começando, né, a sair do banco tradicional para olhar outras opções de investimentos, e tem algumas pessoas mais avançadas que nem já deu para ver nas perguntas aí do pessoal, mais especificamente falando de ações específicas, né, de preço-alvo para a nossa bolsa e por aí vai. O que a gente sempre tenta falar é o seguinte: olha, você não pode fazer nada radical. Então, um cara que sempre investiu em renda fixa tradicional no banco, né, seja através de CDB, LCI, LCA, fundo de renda fixa, você não vai pegar 100% disso, vai colocar 100% em ativos de risco, né, de volatilidade. Então, o que a gente faz é um período de transição, sempre respeitando o perfil. Então, nesse primeiro momento, essas aplicações que estão, né, pós-fixados, poupança, CDB de banco e tal, eles estão rendendo em torno de 3%, né, ao ano ou até menos. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente pega esse tipo de rentabilidade e monta uma carteira da parte de renda fixa que vai te render de 7% a 8%, de repente até 9% ao ano. Aí você consegue fazer com esse mesmo nível de risco. Tá? Aí você entra a questão do prazo. Né? Você faz essas aplicações a partir de 3, 4, 5 anos. Mas, que nem eu falei, você tem sempre, né, uma opção de saída ao longo do tempo que pode ser até ágil, pode ser até benéfica. Então, se você compra um título, por exemplo, hoje, dando exemplo, tá, a 9% para 5 anos, só para ficar um pouco mais fácil. Aí a Selic ela vem para 2%, tá, e você não tem uma expectativa de retomada dela para cima de 4%, 5%. Muito provavelmente, esse ativo seu, que você pegou agora 9%, o ano que vem, ou daqui a 2 anos, ele vai estar valendo ouro. Então, o cara vai te aceitar, entre aspas, comprar esse ativo que você tem a 9% por 7%. Né? E você pode até oferir um ganho. Tá? Mas a questão da renda fixa, quanto maior o prazo você tiver, muito provavelmente a melhor taxa você vai conseguir. Então, isso aí ele vai de caso a caso, né? E o perfil do investidor e também a capacidade dele financeira de necessidade de liquidez. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte: olha, vamos pegar aqui da parte,
né, de renda fixa ou da carteira em geral, o quanto aqui você se sente confortável para você não precisar mexer. Tá? E aí a gente, com esse valor, busca a melhor relação de risco-retorno, entendeu? Em relação à renda fixa e prazo. Tá? Mas sempre lembrando que, vamos supor, o cara aplicou 100, a gente colocou 20 ou 30 lá para o longo prazo. Tá? Mas esses 20 ou 30, teoricamente, vai ser a última parcela que ele retiraria, né, para usar. Então, ele ainda tem 70%, 80% dos investimentos que ele tiraria antes, né, dessa aplicação. Mas se ele precisar tirar tudo também, como eu te falei, ele tem ali o botão de emergência que ele pode resgatar e dependendo, até com ágil. Né? A gente comprou, por exemplo, dando um exemplo, a gente comprou 2 semanas atrás títulos públicos, assim, bem de longo prazo, né? Mas com essa ideia que a curva de juros ela vinha fechando um pouco mais. Com 2 semanas depois, se a gente quiser hoje vender com 5%, por exemplo, de ganho, que são quase 2 anos de taxa Selic, a gente consegue fazer. Então, como eu te falei, o mercado de renda fixa ele ainda tem bastante oportunidade. Lá na frente pode ser que não tenha tanto. Nesse caminho aí, e aproveitando as perguntas que já estão vindo, vamos tentar conciliar para atender um pouco a demanda. Você fica à vontade para aproveitar e responder uma ou outra aí. Você definiria aí o que você diria para a gente de melhor classe de ativos para investimento no momento, assim como no mercado de ações aí, qual setor você acha que vai ter uma melhora aí mais rápido, vai se recuperar mais rápido? A bolsa tem subido, né? Agora, e diz para a gente aí qual é a expectativa de vocês. Bom, acho que a gente vai ter que fazer uma outra live aí e botar essa galera aí para bater papo, porque tem gente que já conhece a operação chamada Arrow, Long Short, né? Essas coisas assim, enfim, que fazem todo sentido, que são eu acho que foi o Leonardo Augusto que colocou, que são operações que às vezes você faz dentro da bolsa de uma forma estruturada, que você tem uma remuneração até maior que a renda fixa. Tá? Então, assim, mas esse é um papo um pouco mais avançado. Tá? Mas voltando à sua pergunta, depois, no final, a gente passa aqui algumas perguntas um pouco mais avançadas, só para a gente seguir esse ritmo da escadinha. Né? Vamos pelo básico até a gente chegar lá na frente, que eu acho que é o melhor caminho. Então, falando assim, qual é o melhor ativo, né, dentro do mercado financeiro hoje? Olha, depende muito, tá, de novo, do perfil do investidor. Né? Porque, assim, se você vai para uma classe de ativos, como fundo imobiliário, ações, que você tem uma certa volatilidade, não dá para negar que é uma das maiores oportunidades que a gente já teve de longo prazo. Porque se você comparar com a crise de 2008, por exemplo, foi uma crise de liquidez, foi uma crise do sistema financeiro. Né? E hoje, pelo contrário, nunca se teve tanto dinheiro numa economia, porque os juros são baixos. Então, você pode até imprimir uma certa quantidade de dinheiro que você não tem esse risco todo inflacionário. Tá? Então, lógico, se vai ser do que 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? A gente... De novo, nós não somos especialistas aqui em vacina ou em coronavírus. Né? Isso que é uma grande dificuldade que o mercado está tendo, porque você não tem ao certo quando que esse negócio vai voltar. Mas, então, é uma grande oportunidade, uma oportunidade até maior do que 2008. Só que a pessoa ela tem que ter o perfil, ela tem que entender que pode ser que no mês dê uma rentabilidade forte, negativa. Então, assim, mas no longo prazo, é uma das maiores oportunidades que a gente já teve, porque a gente entrou no mercado de desconto, né, que grande parte das empresas estão realmente muito baratas quando você faz conta. Né? Então, aí, para exemplificar um pouco mais, até usando sua pergunta, poxa, que setores, né, que são interessantes? E é uma coisa assim, que não precisa de uma análise tão sofisticada. Né? Se você pegar hoje, o que está indo muito bem na parte da nossa economia? São essas empresas que avançaram bem de forma tecnológica, né, e que estão ali focados no e-commerce, por exemplo. Então, que nem o Cafu colocou aí, né, você fala em via varejo, né, você tem Magazine Luiza, são empresas que mesmo, né, com a crise, elas vêm aumentando o seu nível de receita de uma forma absurda.
estava vendo o resultado ontem aqui de uma delas, que a venda de e-commerce dela, no mês de maio, subiu 200%, né, comparado ao ano passado. Então, esse é um setor que para mim, faz muito sentido agora. Um outro setor que faz sentido também é o setor de proteína, né? Nós temos 3 empresas aí que são muito fortes na produção de carne, né? que é Minerva, Marfrig e JBS, né? E sendo que essas duas têm uma penetração muito grande lá no mercado americano e no mercado chinês, que são os 2 mercados assim, né, mais fortes hoje do mundo, né? E você tem a questão ainda não só a carne, a proteína, ela está mantendo os preços dela e até aumentando, mas grande parte da receita dessas empresas é em dólar, né? Então, a gente está acompanhando o que está acontecendo com o dólar. Então, tem empresas que a gente fala que tem uma receita dolarizada, no momento não é nada ruim. E aí remete um pouco à questão da Vale também, né? Que tem uma commodity que tem de grande necessidade para a economia mundial. Ela tem a produção lá em Carajás, que tem o custo mais barato de produzir e o minério da melhor qualidade, né? E ela tem basicamente uma receita em dólar e um custo em real. Então, também é outro ativo que também vale a pena ficar de olho. Um terceiro setor que eu falaria agora, eu acho que é o setor de energia, né? O setor elétrico, porque essas empresas de energia, elas têm contratos aí de 20, 30 anos de distribuição, transmissão, né, com uma taxa de retorno ali em torno de 8% a 9% ao ano. Então, quando a Selic está em torno de 10%, ela não fica tão atrativa. Mas com a Selic a 3%, Selic a 2%, a economia pode piorar, mas as pessoas ainda vão consumir energia, vão ter sua geladeira, vão ligar sua televisão. Então, assim, o setor de energia é um setor que a gente chama um setor defensivo, né? Mas nesse cenário ele está performando muito forte. Então, acho que seria, se eu pudesse escolher 3 setores aí que estão me chamando a atenção nesse momento, seriam esses 3: energia, proteína e receitas, empresas com receitas dolarizadas, tá? E a questão do e-commerce também. Legal. Bernardo, tenho um vizinho que, aí só para puxar também um outro setor, não sei como é que você analisa, um vizinho que trabalha no setor de papéis ali com a Suzana, ele fala que também o setor tem estado muito bem, até por causa da taxa cambial, né? Bem favorável. Qual tem sido o impacto aí? O que você me diz? A gente tem 2 empresas assim, que a gente olha bastante na bolsa, nesse setor, né, que é Klabin e Suzano, setor de celulose. O dólar ele é muito favorável a essas 2 empresas, né? Só que, por exemplo, no último resultado de Suzano, ela foi tentar aí fazer um hedge, né, uma proteção cambial, né? E aí acabou com o dólar subindo demais, né? Teve um prejuízo financeiro, né, nessa operação. Mas nada que no longo prazo preocupe, porque isso aí faz parte, né? Se ele perdeu aqui na parte financeira, ele ganhou na parte de produção. Então, uma coisa meio compensa a outra, né? Não no caso para quem viveu lá da Aracruz Celulose lá atrás, que na verdade usava isso como especulação, né? Porque às vezes a receita financeira era até maior do que a receita da produção. Chegou um dia que o negócio deu errado e ela praticamente quebrou, né? Então, a gestão financeira da empresa ela é muito importante. Então, isso que o mercado olha muito. Será que a Suzano está com uma boa governança, se está fazendo certinho? Né? Porque, que nem você falou, as ferramentas elas estão todas aí. O dólar está alto, né? É um mercado que não, assim, foi impactado pela crise, mas não é um dos mais impactados. Ela continua exportando bastante e não é à toa que performou as ações dela nos últimos tempos, né, muito bem, né? Então, a bolsa, na verdade, o que a gente fala é que não tem muito dinheiro novo entrando. O que hoje tem é muita rotação de setor, né? Então, setores que eram ligados ao dólar, como foi a Suzano, Vale, Klabin, Marfrig, essas empresas elas vieram performando muito bem nos 2 últimos meses, justamente por essa questão que você colocou. Então, Suzano é uma grande empresa da Bolsa, tem uma participação muito relevante no índice e, com certeza, vale a pena ficar de olho. A gente teve uma posição muito forte nela, a gente começou a desmontar um pouco recentemente, porque a gente achou que tinha chegado num valor justo, tá?
mas ele segue essa linha aí dos setores que a gente colocou aí. Então, legal desse papo aí agora é porque muita gente relaciona sempre o investimento com o câmbio, né? Então, pensando sempre nisso, câmbio favorável, então vamos colocar ali que está exportando. Mas a gente precisa analisar outras variáveis que também entram nesse cenário de definição, né? Muito legal. Até fazer uma colocação, né? Assim, quando a pessoa também quer fazer um determinado tipo de proteção, tá? Hoje você tem fundos cambiais que você pode aplicar simplesmente no dólar, né? Você pode aplicar, tem alguém que perguntou sobre ouro. Ó, coincidência, está na hora de sair de fundo cambial? Vem até uma pergunta agora. Poxa, se eu tivesse essa bola de cristal, né? Mas o seguinte, então, quando você normalmente monta uma posição em ações, né, no longo prazo, normalmente você pega ali para fazer uma proteção 10, 20 ou 30% do valor e você pode aplicar num fundo cambial que tem liquidez de 1 dia, 5 dias, um fundo também de ouro, porque ele acaba fazendo essa proteção, né? Normalmente, quando o mercado ele aqui cai bastante, é porque você está tendo saída de dinheiro, né, para compra em dólar ou para ativos até como ouro. Então, você faz esse tipo de proteção. Você compra lá uma cesta de ação ou aplica num fundo de investimentos de ação e você também coloca um pouquinho de dólar. E a grande vantagem hoje, né, que nem eu falei, de você ter uma plataforma aberta, no caso da XP, é que você consegue investir em todos esses tipos de ativo, né? Ouro, dólar, ação. Então, mas é importante, né, se o investidor, né, ele não tem esse conhecimento total, ou mesmo que tenha, né, de ter essa figura do assessor financeiro do lado para ajudar ele a tomar essas decisões, né, seja de compra de ação, de como que se protege também. Então, isso que eu acho que é imprescindível. Legal. Então, assim, Calhau colocou aí os fundos cambiais, já perguntaram por ouro, por dólar, né? Tem uma perguntinha, Pedro, que eu posso responder ela? Vai. Legal. A Moema Gilberti, ela perguntou aqui, né? Deu os parabéns pela iniciativa e pergunta básica, né? Mas eu acho que nem é tão básica assim. Vale a pena, né, continuar investindo em empresa privada ou migrar para o mercado de ações? Eu acho que assim, o cliente que tem PGBL, né, que eu acho que eu tenho alguns clientes também, né, que é da classe de vocês, e vocês recebem um valor muito alto por dentro, né, que a gente fala, né? Então, é compensado, né? Compensa às vezes, ou a maioria das vezes, fazer um PGBL para ter aquela compensação do imposto de renda, né? Então, assim, talvez, dependendo do seu perfil, né, Moema, vale a pena você mudar o fundo. Se está num fundo, por exemplo, de previdência privada, que é um fundo de renda fixa, talvez seja mais interessante você mudar para um fundo multimercado, né, ou mudar para um fundo de ações de acordo com o seu perfil. Então, você continua dentro de previdência privada, né, abatendo ali até 12% do seu capital, né, e você muda a rentabilidade dele, né? Você sai de renda fixa para multimercado ou para ações. Foi uma excelente pergunta, Moema. Legal. Então, eu ia entrar até, Júnior e Bernardo, na questão assim, já que a gente começou a falar de dólar, ouro, fundos cambiais, uma espécie de análise comparativa disso também com os fundos imobiliários. Mas segura essa pergunta aí para depois, vocês já vão pensando aí, né? Porque veio uma pergunta agora também, Júnior, sobre a questão de investimento em bolsa americana. Então, assim, a gente sabe que a bolsa americana está com uma recuperação mais rápida. Você podiam falar para a gente aí o que aconteceu, né? E também dizer se, por causa disso, vale a pena a gente concentrar investimento em empresas norte-americanas que estão com o capital por lá. O que vocês me dizem? Assim, em toda a carteira hoje que a gente tenta montar, a gente coloca uma parcela, tá, de investimento em ações americanas, tá? Só que no Brasil você tem, acho que no mundo em geral, você tem uma dificuldade, porque você precisaria abrir uma conta lá fora, fazer uma remessa cambial no valor do dólar atual, que acaba não sendo atrativo. Então, a gente tem uma classe de ativos, né, que faz muito sentido,
que são os COIs, né, que são estruturas feitas, né, com capital protegido, que a gente chama, né? São certificados de operações estruturadas. Então, o que esse veículo de investimento ele proporciona? Você pode comprar, por exemplo, o índice da bolsa lá americana, que é o S&P, né? E você vai participar de toda a alta desse ativo. E você tem um hedge cambial, ou seja, não interessa se o dólar sobe ou cai. Ele, na estrutura, ele já trava a questão cambial. Então, dando um exemplo, você aplica lá num COI de S&P, né, que é o índice da Bolsa Americana. Pô, se em 3 anos, por exemplo, o índice subir 100%, você ganha 100%. Tá? Então, você botou 100, tira 200. Botou 1 milhão, tira 2 milhões. Tá? E se cair? Se cair, você não perde nada. Você só perdeu, entre aspas, o custo de oportunidade, porque ele tem a estrutura que a gente chama de capital protegido. Então, a gente tem essa estrutura que permite a gente comprar o índice da Bolsa Americana, comprar ações específicas de setores da economia americana, que seja de tecnologia, seja de saúde. Então, esse negócio da plataforma aberta, de você ter todos esse tipo de ferramentas e produtos, ele te proporciona uma vantagem absurda, né? Que você consegue montar sua carteira hoje 10, 20, 30%, 100% se quiser, em ativos lá da economia americana, né? E com a vantagem ainda de ter o capital protegido, né? A única questão que você tem ali é que você tem que ficar no prazo, né, do investimento. Então, seja 2 anos, 3 anos, você tem desde 2 anos até 5 anos, né? E aí, voltando também à sua pergunta, por que a economia americana normalmente ela se recupera um pouco mais rápido que as outras, né? Pela dinâmica mesmo da economia em geral, eles têm uma capacidade de colocar dinheiro, de tomar decisões mais rápidas, né, do que a gente, e também grande parte da bolsa americana, estou falando de mercado financeiro, tá? Grande parte das empresas que compõem esse índice da ação americana, das ações americanas, eles são formados por empresas de tecnologia, que todos nós conhecemos. Google, Facebook, Amazon, Netflix, né? Então, essas empresas, né, eles estão crescendo absurdamente. Apple, na crise, né? Então, eles estão crescendo absurdamente. Então, isso, né, no mercado financeiro, por isso que você tem uma recuperação lá do S&P, normalmente mais rápida do que da Bovespa, porque grande parte do nosso índice ele é composto por empresas ligadas a commodities e bancos, né, que não são empresas que, no primeiro momento de crise, né, elas se beneficiam, né, a não ser pela questão do dólar. Né, mas quando você vê uma crise, as empresas de tecnologia que são mais rápidas e tomadas de decisão, né, hoje todo mundo em casa, quem não tem um Netflix, às vezes, né, que se tiver a oportunidade de ter o Netflix, hoje todo mundo tem um iPhone, o uso da internet ele acaba sendo maior. Então, basicamente, pela estrutura, né, do mercado acionário americano. Então, e a grande vantagem hoje é que você consegue acessar, investir exatamente de forma direta mesmo, tá? Nas ações americanas ou no índice através desses veículos que você tem aqui, de novo, com capital protegido e sem oscilação de dólar. Legal. Bernardo, tem um pessoal mandando mensagem para mim aqui no particular, dizendo também que o setor de bebidas melhorou bastante, tá? Pessoal... Mas, brincadeira à parte, os fundos imobiliários, meu irmão, como é que tem sido a leitura de vocês aí? Tá valendo a pena, não tá valendo a pena? O que você me diz? Olha, de novo, né? Assim, como o mercado de ação, qualquer coisa que a gente for falar, né? A gente sempre vai ter coisa boa e coisa ruim, né? Muito provavelmente você vai ter na bolsa agora ações que nessa crise é terrível, né? O momento para elas. E o fundo imobiliário também não é diferente, mas você tem muita oportunidade interessante. Então, assim, eu vou tentar dar 2 exemplos que talvez fique um pouco mais fácil de entendimento. O setor assim, de fundo imobiliário que mais me atrai agora é o setor dos galpões logísticos, né, que a gente fala. Porque, assim, dando exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, sei lá, Lojas Renner, Centauro,
todas essas empresas têm um centro de distribuição. Tá? Uhum. Só que essas empresas, eles não são mais donos dos galpões e tal, porque isso prejudica muito no balanço deles, na divulgação de resultado, no balanço patrimonial, e faz muito mais sentido eles gastarem esse dinheiro, né, em marketing, em produção. Então, o que eles fazem? Eles alugam, né, esses galpões, os fundos imobiliários vêm, compram esse galpão e recebem, entre aspas, um aluguel. Nesses casos, como são estruturas físicas mais robustas, são contratos aí que vocês entendem até melhor do que eu, né? São contratos chamados contratos atípicos de aluguel, né? São contratos de 10 ou 15 anos que, caso, né, a empresa precise sair, ele é obrigado a trazer a valor presente todos os pagamentos que ele deve junto ao fundo imobiliário. Então, normalmente você tem, sei lá, aluguéis de 7, 8, 9% ao ano. Pode ter uma negociação de reduzir um pouco a taxa? Pode, mas não deve afetar muito. Então, você pega os fundos de logística, aí, o HGLG do Credit Suisse, o XP Log da própria XP, são os fundos que estão performando muito acima da média e tem espaço para continuar performando. Tá? Aí você vai para alguns fundos de laje corporativo, né? São fundos que compram salas de escritórios ou prédios, né? E também recebem os aluguéis. E esse deve sofrer um pouco mais no curto prazo, já vem sofrendo, porque eu acho que isso até é uma consequência, né, da crise. Eu acho que aquelas estruturas monstruosas, por exemplo, a gente, no caso assim, da XP, né, a gente já, independente de como voltar à quarentena, a gente já instituiu o home office até o final do ano. Tá? Então, isso que a gente está fazendo aqui, essas reuniões, elas começaram a ter uma adesão muito grande, porque você economiza tempo, né? As pessoas estão se adaptando, e é o que a gente brinca no mercado, né? Tempo é dinheiro. Então, eu acho que essas estruturas maiores, né, de escritórios muito bem montados para receber clientes e tal, eles vão começar a diminuir aos poucos. Então, se você perguntar, poxa, um setor que eu gosto agora, né, esse setor de galpão logístico, e o que eu não gosto agora no momento são esses setores de lajes corporativas, né? É difícil, porque eu acho que a retomada ela é um pouco mais lenta, né, do que esse outro setor. E se você me perguntar um setor de oportunidade que sofreu muito e está barato, é o setor de shopping center, tá? Porque é um setor que sofreu bastante, mas quando a economia abrir, todo mundo vai querer sair de casa, né? Os shoppings têm uma estrutura financeira muito robusta por trás. Então, assim, poxa, eles sofreram bastante, estão com preço lá embaixo, mas se a gente começar a ter uma reabertura, né, que ninguém sabe, que é 15 dias, um mês, 2 meses, esses são os fundos que têm, eu acho, maior potencial de curto prazo. Né? São os bons fundos de shopping aí que a gente fala no mercado. Bernardo, e o pessoal continua apostando nos fundos multimercados? Os fundos multimercados, eles sempre são interessantes você ter uma parcela de recurso nesse tipo de fundo, porque, como o nome mesmo fala, multimercado. Então, ele opera dólar, opera juros, opera ação, ele faz proteção lá fora, pode comprar direto a Bolsa Americana. Então, assim, de novo, nunca vou ser aquele cara que vou chegar e falar para você o seguinte: põe 100% do seu patrimônio multimercado, 100% de fundo imobiliário, 100% em ação. Não. O ideal é você montar uma carteira que você aproveite um pouco de cada um. E a vantagem, seja dos fundos multimercados ou fundos de ações, é que você tem um gestor 24 horas lá olhando as ações, os fundos imobiliários específicos, a curva de juros, como é que está o dólar. Então, esses caras ali estão trabalhando para você. Né? E a vantagem desses fundos é que eles só pagam normalmente performance, né, se eles tiverem um retorno acima do benchmark deles, seja do Ibovespa, no caso do fundo de ações, do CDI, no caso do fundo multimercado. Então, você tem um bom alinhamento de interesse, entendeu? Porque você vai ter a pessoa que está tomando conta ali do seu dinheiro, né, que ele tem todo o interesse de te dar o melhor resultado possível, porque se ele conseguir fazer isso, ele também ganha a taxa de performance dele. Então, assim, que nem a gente está aqui conversando 11 horas da manhã, fazendo essa live, os gestores de fundo de ação, eles não têm tempo para fazer isso. Né? Eles estão ali
olhando o resultado trimestralmente, a gente tem divulgação de resultado, enfim. Então, ontem à noite sai resultado, hoje de manhã sai resultado. Então, é sempre bom você ter uma parcela que a gente fala que é um pouco mais passiva da sua tomada de decisão, né? Que você deixa no longo prazo, que aí ele vai através de fundos multimercados, fundos de ações e por aí vai. Mas, com certeza, eu acho que faz todo sentido ter uma parcela, sim, do seu capital aplicado ali. Né? Júnior, chegou mais alguma pergunta aí que a gente não tratou, Júnior? Bom, se eu puder aqui, Pedro, vou responder duas perguntas que eu vi aqui, né? Coisa rápida. Com relação aqui, voltar aqui no Leonardo Augusto, né? Que ele fala assim, operações como Arrow, Long Short e tal, são desaconselháveis em relação à renda fixa, né? Esse tipo de operação, esses nomes um pouco mais complicados, tá? São operações que você consegue fazer, tipo Rubi, FEN, são operações que você compra uma ação, vende uma opção, você faz uma certa proteção, tá? Então, por exemplo, lá na Gold a gente tem uma mesa com 3 pessoas que só fazem isso, que dão esse tipo de atendimento para montar estruturas do mercado acionário, né? São estruturas que às vezes te remuneram 1,5%, de repente até 2% ao mês, que você consegue achar nessa volatilidade, acaba dando oportunidade. Então, quem tiver interesse, tá, depois pode entrar em contato comigo. E aí tem 2 perguntas aqui que falam assim, poxa, o que o Banco do Brasil está fazendo em lançar fundos de ação da Bolsa Americana, é um bom negócio? Né? E aí, juntando com a pergunta do Rafael também, tem muita diferença entre investir diretamente no mercado americano, em fundos no Brasil com base no S&P. Bom, eu não recomendaria você investir, né, em fundos lá fora que não tivesse a proteção cambial, tá? Porque, assim, se a bolsa sobe, a bolsa americana ela sobe 40%, mas o dólar também sobe 40%, você está no 0 a 0, concorda? Então, assim, o ideal, né, é você buscar veículos, porque senão você, na verdade, está apostando no dólar. Aí é melhor você colocar no fundo cambial, tá? Mas, com relação a investir fora do Brasil, né, eu buscaria esses veículos, tá, que eles têm a proteção cambial no fundo que você vai investir, ou nessa estrutura que eu comentei com vocês, que, para mim, é que faz mais sentido. Você tem um capital protegido, você participa ainda, né, da alta do ativo. Então, eu tenho, inclusive, na minha pessoa física, tá? Então, eu sempre vou estar aplicado lá no S&P, que historicamente o índice da Bolsa Americana é o que mais subiu até hoje, muito provavelmente no futuro deve continuar assim, né? Por todas as questões que a gente colocou. Mas o veículo que eu prefiro para esse tipo de aplicação é um veículo que você não vai ter a variação cambial, né? Você expurga isso, e se você puder ter com capital protegido, melhor ainda. Então, acho que esse para mim, é o que faz mais sentido. Legal. Bernardo, vamos caminhando aí, eu acho que se não surgirem mais outras perguntas, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje e, de repente, a gente abre um outro com algumas questões mais específicas de qual fundo mesmo. O Cafu quer saber aí, né, a receita mágica, onde é que vai colocar, mas o cenário econômico está bastante incerto, né? Assim, não dá para cravar que agora a gente só segue uma linha de subida de bolsa, por exemplo, ainda até mesmo pelas repercussões do Covid. Mas uma coisa que muita gente se pergunta é se dá para ganhar dinheiro, né, na baixa ou na retração econômica. O que você me diz disso? Como eu até agradeço a pergunta, né? Que nem eu comentei, assim, a gente tem lá na Golden uma mesa de ação com 3 pessoas 100% focada nisso. Então, do mesmo jeito que você compra uma ação, você também pode vender, mesmo sem ter. Então, você vai vender, por exemplo, eu acho que, estou só exemplificando, tá? O petróleo
vai sofrer muito e tal, eu queria vender a ação da Petrobras, que subiu muito recentemente, não sei o que, eu quero ficar vendido em Petrobras. Você simplesmente dá uma ordem de venda, né? E você toma uma ação no mercado como aluguel. Tá? Então, assim, se você dando exemplo, vendeu a 20, semana que vem bateu 18, você recompra, ganhou R$2 por ação. Do mesmo jeito que você comprar uma ação a 20 e vender a 22, você ganha da mesma maneira. Então, nesses momentos assim de incerteza, de crise, você tem setores que vão realmente performar muito mal, vão ter muita dificuldade. Com empresas nos Estados Unidos, agora, semana passada, a gente viu várias empresas pedindo recuperação judicial, a gente viu a Hertz, né, que maior locadora de carros nos Estados Unidos, entrando pedido de recuperação judicial. A Latam ontem soltou uma nota no final da noite. A gente não tem ação da TAM mais na Bolsa Brasileira, desde a fusão, mas soltou uma nota que está estudando um pedido tríplice, né? Eu nem sei como seria isso, de recuperação judicial ao mesmo tempo nos Estados Unidos, Brasil e Chile. Né? Então, você tem setores ali, né, que, de repente, você pode fazer uma posição vendida, né, justamente para você ficar protegido. Você escolhe alguma coisa que você fica comprado, outra que você fica vendido. E o financeiro você acaba se anulando, porque com o dinheiro da venda você pode usar a compra. Então, assim, cara, a grande vantagem do mercado financeiro é que ele tem todas essas possibilidades. Mas, de novo, se é um conselho que eu possa dar, é assim, procurem sempre uma pessoa que vocês tenham confiança, né, e esteja ligado ao dia a dia no mercado para justamente montar esse tipo de operação. Porque eu já vi muita gente aí ao longo do tempo, o cara pega um livro, lê, ou começa a seguir alguma coisa e começa a fazer um monte de operação aí e depois ele acaba se arrependendo, né? O Jefferson, vi que o Jefferson colocou aí agora que realmente a longo prazo a bolsa está bem interessante e está mesmo, né? Para quem está com recurso disponível e não está precisando dele, né? Busca rentabilidade e liquidez, que você colocou também, né, Bernardo, como uma outra característica muito importante. Realmente essa aposta aí, sabendo de todas as variáveis, né, que o mundo pode virar um outro mundo, vamos dizer assim, mas realmente é um momento interessante, porque a gente só para concluir, né? A gente não está passando, como você disse, uma crise financeira, né? A gente tem capital disponível, a questão não é essa. Então, assim, o mercado, na verdade, ele está ávido para que esse momento se defina e volte a crescer. O Brasil está numa crescente forte, né? E essa é uma leitura importante. Isso é até uma pena, assim, independente de viés político, né? O ano passado a gente tinha conseguido crescer acima de 1%, passado uma reforma da Previdência, reformas administrativas aí, encaminhadas, privatizações, uma coisa muito importante que a gente chegou a ter em governos anteriores, 100% das estatais dando prejuízo, é uma loucura isso. Né? Hoje, todas as estatais brasileiras, basicamente, listadas em bolsa, pelo menos, dão lucro. E isso é fundamental, porque o governo recebe isso como dividendo e ele vai ter dinheiro para investir na saúde, né? Investir em educação, né? Isso que a gente precisa. Então, a gente tinha um crescimento esse ano projetado para 2%, 3%, e aí veio a crise. Né? Mas ainda bem que a gente, de novo, a gente está com uma taxa de juros baixa, a gente conseguiu passar uma reforma da Previdência, então a gente tem essa capacidade de injetar dinheiro na economia que, se fosse há 2 anos atrás, a gente não teria. Né? Então, pelo menos, esse é o lado bom. E quando a gente fala de bolsa, né, muita gente fala, que nem eu vi nos comentários aqui, a bolsa já bateu 120, está 85, vai chegar a 90, e a gente esquece de dolarizar ela. Né? O que a gente fala? Poxa, você tem uma diferença de bolsa 100 mil pontos com dólar 3, né? Então, se você dividir por 3, né, a bolsa ela vai estar ali em torno de 33 mil pontos em dólar. Né? Agora, se você divide por 5 ou 6, que é o dólar atual, a bolsa está em 20 mil pontos em dólar. Né? E grande parte do dinheiro que circula no mercado financeiro brasileiro, metade de investidor local e metade é de investidor lá fora. Então, a partir do momento... O grande problema do Brasil, né, e, de novo, aí vocês sabem melhor que eu, tem a ver com a segurança jurídica. Né? Então, assim, mudanças de regra, né, esse tipo de coisa que o investidor fica com um pouco de receio em relação ao Brasil. Mas, a partir do momento que você tem uma bolsa brasileira
que está defasada, um dólar muito alto, fica muito barato para o investidor de fora vir aqui. Mas por que ele não entra ainda? Porque ele, na verdade, ainda não conhece a porta de saída. Ele tem medo que o dólar ainda vá a 6, vai a 7. A partir do momento que a gente faça o dever de casa, faça as reformas que a gente tem que fazer, se mostre um país com... Eu acho que é impossível falar isso sem corrupção, mas pelo menos com menor nível de corrupção, né? Que nem eu te falei, eu acho que vai ser difícil a gente ter uma outra oportunidade como essa de longo prazo. Se vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas assim, a gente nunca sabe. Mas em termos de oportunidade de comprar bons ativos e baratos, eu acho que a gente nunca teve, nem em 2008 a gente teve essa oportunidade que nem a gente está tendo agora. Bernardo, mas isso que você fala só reforça esse cenário de futuro, né? Favorável em grande medida. Porque apesar de estar em 85, aí igual o Cafu colocou, né? E em 100, mas o nosso câmbio, né, nos permite ultrapassar isso, né? Então, o peso do dólar, ele faz com que essa seja uma leitura possível. Eu tenho vários conhecidos... Não, pode continuar. Tá? Eu tenho vários conhecidos, a repercussão é tanta, para além até do investimento, né? Conhecidos americanos que, nesse cenário de crise, eles estavam querendo vir para o Brasil, ficar o tempo aqui isolado no Brasil, porque o dólar rendia muito mais para ele aqui, né? E a gente tem muito cliente que tem conta lá fora que está começando a internalizar um pouco o recurso, aproveitando essa alta do dólar para já fazer o câmbio e investir aqui dentro. E uma coisa que você colocou bem, você imagina, você tinha bolsa a 100 mil pontos, tá? Só que com dólar, vamos arredondar o número, vai a 4, né? Aí a bolsa, se ela ficasse nos 100 mil pontos com dólar 5, é como se tivesse tido uma desvalorização de 20%. Né? E nós estamos falando do dólar que saiu em um ano de 4,20, um ano não, 7 meses, eu acho que em dezembro, né? O dólar estava em torno de 4,20, 4,30 para 5,5, quase 6. Então, nós tivemos uma desvalorização fora os 20%, 30%, na verdade, quase 51% entre a máxima dos 120 mil pontos até os 70 mil pontos, 60 e poucos mil. Mas se você botar hoje, você teve uma desvalorização de entre 30% e 40% da Bolsa em si, mais uma desvalorização de 30% a 40% do câmbio. Você está falando de uma desvalorização da Bolsa em termos dolarizados em torno de 70%, muita coisa. Bom, Bernardo, eu acho que para essa nossa primeira conversa deu até para falar de bastante coisa, né? Até de coisas um pouco mais avançadas, mas foi importante também fazer essa escadinha inicial aí com algumas construções para que a gente pudesse estabelecer algumas premissas nossas aqui no pensamento. É lógico que a conversa poderia caminhar para, por exemplo, a repercussão política sobre o mercado, mas aí é papo para caramba, aí é um encontro só para isso, e aí fazer todas as análises de repercussão, né, sobre as ações políticas, sobre o mercado financeiro, e a gente deixa para um outro momento. Então, não sei se mais alguém quer fazer pergunta, se quiser a gente faz agora, coloca aí. Senão, a gente vai finalizar aqui agradecendo ao Bernardo. Então, vou deixar um pouquinho mais, se alguém tiver. Não sei, Bernardo, você que está tendo acesso às perguntas agora. Eu vou dividir aqui com o Júnior, se ele achar mais algumas perguntas e tal, mas enquanto o pessoal se manifesta aí, se tiver mais alguma pergunta, um assunto que quiser conversar, eu ainda estou tranquilo de tempo, não tem problema. Mas agradecer mesmo essa iniciativa sua, Pedro, que eu acho que foi excepcional, né? Porque trazer conhecimento, informação, nesse momento, ele é muito valioso. Tá? Então, do nosso lado aqui, cara, se quiser marcar de novo um segundo bate-papo, hoje a gente ainda não dá para colocar todo mundo numa sala e fazer uma apresentação, então tem que ser aqui por Zoom mesmo. Tá? Então, mas a gente está à disposição aqui, seja em fazer outro Zoom semana que vem, se quiser, na virada do mês. Quem quiser entrar em contato comigo, aí, com o Júnior, com o pessoal da Golden, para avaliar, que nem eu vi ali, eu tenho uma previdência, eu queria que vocês avaliassem, eu gostaria aí de começar um trabalho, ou
com vocês, ou queria que vocês dessem uma avaliada nas aplicações que eu tenho, o que eu estou fazendo de certo, o que eu preciso melhorar. Cara, você tem meu celular, a gente vive isso 24 horas com um prestador de serviços, tá? Então podem me acessar aí sem problema, tá? Eu estou inteiramente à disposição junto com o pessoal lá da Golden, tá? Então agradeço aí mais uma vez o seu espaço, a oportunidade, um público tão qualificado, né? E vamos lá, pô. O negócio de Vitória é engraçado, né? Que você acaba tendo uns amigos aí, tem sempre Quebra os comentários, né? Mas é bom. O negócio é o seguinte: quando você faz uma carreira boa, vantagem de Vitória é o que eu brinco. Quando você faz um bom trabalho, você é um cara correto e tal, né? Você vai criando essas relações boas e você vai criando bons laços de amizade, admiração e tal. E fica mais fácil, né? Do que às vezes uma cidade que você não conhece muito a história da pessoa e você fica um pouco com o pé atrás, né? Então, Vitória eu acho que tem essa vantagem. Você olha mais ou menos com quem você anda, que você sabe quem são as pessoas, né? O que o Cafu pergunta para você, Bernardo? Oi? Cafu mandou uma última pergunta aí para você. É que a gente tem um amigo em comum que também trabalha no mercado, né? Ele pergunta por que ele não usa colete, né? Bom, não sei, acho que a gente brinca, né? Tem os caras da Faria Lima que gostam de andar, se vestir de uma maneira, tem gente que se veste de outra, né? Então, eu já usei bastante, inclusive, deve ser por isso que ele está me sacaneando, né? Mas, assim, eu acho que uma coisa que mudou muito no mercado, né? Antigamente, todo mundo trabalhava de terno e gravata, né? Quando era mercado no Rio. Depois foi para São Paulo e todo mundo começou a tirar a gravata, né? Aí depois começou a trabalhar um pouco de uma maneira um pouco mais informal. Isso é uma mudança que eu acho que o mercado financeiro está fazendo, que eu acho que faz sentido, né? Que o mais importante é o conteúdo ali da pessoa, né? Então, é uma coisa que vem mudando o mercado. A gravata, né? Eu até agradeço, porque eu tenho um pescoço meio grande, então usar gravata não era muito fácil para mim. Mas eu sei que vocês aí tem que seguir a risca e o traje, a gente já, hoje em dia, trabalha de forma um pouquinho mais informal. Tá certo. Mas olha só, então tá, Bernardo, Júnior, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, num momento como esse, assim, tão difícil e com tantas informações, às vezes até contraditórias, a gente buscou uma parceria de qualidade para poder fazer alguns esclarecimentos aos colegas. É lógico que esse é um bate-papo inicial, né? Não desce ainda nas profundezas, assim, talvez a gente possa propor algumas análises mais específicas, mercados, né? Setores específicos do mercado, setor de energia, o que tal, setor disso, por exemplo, pode ser uma proposta, mas assim, eu fico muito feliz que você realmente tenha aceitado o convite e tenha se colocado à nossa disposição para durante esses minutos aí, a gente está batendo papo. Espero que tenha sido muito bom para você, né? Tá aqui com a gente e agradecer também aos colegas que nos acompanharam aí, né? Eu sei que tem gente muito mais fera aí do que eu. Bernardo, fica esperto, que tem gente querendo tomar seu lugar, entendeu? Rapaz, pessoal não olhe não. Mas eu também fazer esse último comentário, assim, cara, a gente tem uma admiração pela associação, pelo que vocês representam. Vocês são uma espécie de guardiões da nossa sociedade. Então, a gente conta muito com vocês aí para que nossas autoridades aí não tomem decisões erradas que comprometam aí o longo prazo da nossa sociedade, do nosso país, né? A gente agradece aí, Bernardo, a gente leva isso muito a sério. Até fiquei emocionado aqui que você falou um pouco, porque a gente carrega esse peso, né? O peso de uma sociedade melhor, uma sociedade que a gente deseja construir rumo a um futuro com mais igualdade, justiça social para todo mundo, mas também com mais liberdade econômica saudável, né? Então, nesses momentos difíceis, então a gente carrega ainda muito mais essa responsabilidade. E é bom saber que também pessoas como você, que atuam no mercado, sabem do nosso trabalho e dão valor a isso.
tá? Obrigado pela colocação. Obrigado mesmo. E se você puder, assim, reforço, e se eu puder só fazer uma última colocação, a gente, como instituição, a XP, a gente tem uma campanha social Junto Transformamos, tá? Nós já doamos inicialmente, como instituição 30 milhões de reais para compra de cesta básica, tá? Então, todo mundo aí que, se quiser participar, se quiser ajudar aí com qualquer valor que seja, nós já estamos com quase 50 milhões arrecadados, tá? Entre clientes, parceiros, né? Que nem eu falei, como instituição nós colocamos 30 milhões, então a gente vai cada vez mais tentar fazer a nossa parte aí para ajudar, que muita gente fala assim, né? Poxa, a campanha fica em casa e tal, só que a gente conhecendo o país que a gente tem, muita gente não tem nem casa para estar agora, né? Então, quem puder ajudar aí e entender que é uma boa iniciativa, eu agradeço aí o apoio também. Isso é uma coisa que emociona a gente. Vamos caminhar nesse sentido. Só para você ter também conhecimento, a gente, como associação, apoiou aquela live que teve da nossa orquestra sinfônica, né, com Big Beatles, Solidariedade. A doação de 200 cestas, devemos estar entregando de hoje para amanhã. Não entregamos antes, até por causa da própria capacidade do mercado de entregar essas cestas, mas a gente tem feito campanhas reiteradas para também ajudar sobre esse ponto de vista também, enquanto indivíduo e associação, e vai ser um prazer. Até para isso mesmo, hoje a gente está divulgando aqui a criação da comissão nossa de voluntariado. Seria muito bom. Que legal. A gente vai estar formando um convênio junto, comitê. Alguns responsáveis, seja do Estado, também tem o grupo Juntos eu acho que é o nome, né? Sim, que a gente já tem ajudado, e ter a parceria com vocês também seria ótimo para a gente. Tá bom, Bernardo? Conta conosco. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Foi um prazer enorme. Para mim, um bate-papo muito bacana nessa manhã, um pouco diferente, ou bastante diferente daquilo que eu costumo me dedicar aqui, mas a associação tem dado essa alegria, essa oportunidade de viver essas experiências maravilhosas. Bernardo, um abraço no coração. Júnior, fica com Deus e até mais, tá bom? Tchau, galera. E tá gravado aí, né, Júnior? Para passar para a turma depois, se precisar. Assim, vou subir no YouTube agora e já mando o link daqui a pouquinho. Show de bola. A gente coloca lá. Valeu, Um abraço. Um abraço.